Amém, queridos? Queridos, hoje eu quero falar um pouquinho, algo que Deus já tem ministrado no meu coração há algum tempo. Nós temos vivido em tempos em que muitas igrejas, e isso não é um julgamento, mas é apenas um fato, de que tem se faltado muita comunhão dentro das igrejas. Eu tenho visto alguns vídeos na internet e isso tem entristecido o meu coração, porque nós olhamos muitas igrejas até centenárias, igrejas grandes, muitos membros, em que elas estão se dividindo, sendo rachadas, em brigas por poder, por status, por finanças, e tem se deixado de lado a comunhão. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar, queridos, sobre a comunhão. Tanto que o nome da nossa igreja é Comunhão Cristã Shalom. Nós precisamos viver em comunhão. A comunhão é um dos pilares da vida cristã, pois fomos chamados a viver como um corpo unido em Cristo. Jesus orou pela unidade da igreja. Acompanhe comigo em João 17:21, diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me envias. Preste atenção, queridos, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me envias. Queridos, essa era a oração de Jesus, para que todos sejam um. Como tu és em mim, como o Senhor, Pai, és em mim. Jesus orando. Essa era a oração de Jesus, para que nós vivêssemos como um corpo, em comunhão, juntos. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós vivemos em comunhão, queridos, nós somos testemunhas de que Jesus pisou na terra e que Ele veio para nos salvar. Comunhão, queridos, significa koinonia. Deixa eu achar isso. Koinonia, que significa compartilhar algo em comum, participação mútua, relacionamento íntimo, parceria e envolvimento ativo. Então nós precisamos ter comunhão, nós precisamos andar em comunhão, nós precisamos nos mover em comunhão. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre dois níveis de comunhão: comunhão vertical, comunhão horizontal. Comunhão vertical, queridos, eu e Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Acompanhe comigo em João 15, versículo 4 e 5. Diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Cristo, olha o que ele está falando: permaneçam em mim. Permanecer, queridos, no grego, ele diz assim, ali, permanecer no grego, ele diz assim, ó: permanecer, ficar, habitar, continuar, persistir, não abandonar, ser sustentado, viver em comunhão. O que Jesus está falando? Vocês são como o ramo da videira. Não existe como você dar fruto se não permanecer em mim. Não existe como nós frutificarmos sem termos comunhão com Deus, sem permanecer em Deus. É impossível um ramo frutificar longe da videira. Assim como é impossível um cristão dar os seus frutos longe de Jesus. E o grande segredo é permanecer, ter comunhão com Ele. Queridos, quanto mais comunhão nós temos, nós geramos frutos. Mas e que frutos são esses?
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio. Então, talvez se você é uma pessoa que tenha andado muito triste, talvez você tenha uma falta de comunhão com Deus. Talvez se você é uma pessoa que não é tão boa, uma pessoa má, ou talvez se você é uma pessoa que não tem domínio próprio, você esteja precisando melhorar o seu relacionamento, a sua comunhão com Deus. Ah, pastor, quando eu ver eu já explodi, já falei, depois eu vou correr atrás do prejuízo. Domínio próprio. Nós geramos frutos quando nós estamos conectados em Deus, em comunhão com Deus. E esses frutos se manifestam em nós. Eles nos moldam, se manifestam através de nós. Então é impossível você viver uma vida de comunhão com Deus sendo uma pessoa triste. Ah não, pastor, eu estou na brecha, estou na batalha e... Isso. Talvez você precise aprender a lutar melhor. Nós lutamos em guerras, nós saímos e nós somos um povo feliz. Por quê? Porque eu tenho comunhão com Deus. Não é uma simples frase quando a gente pergunta, você está feliz? Eu estou dizendo assim, você está tendo comunhão com Deus? Como foi essa semana? Você teve comunhão com Deus? Você está feliz? Amém. Eu estou feliz. Não é uma simples frase para vir o culto. É um incentivo. Você teve comunhão com Deus essa semana? Você está feliz? E essa felicidade não tem a ver com momentos bons. É mesmo em meio às crises, você está feliz. Mesmo em meio às dificuldades, eu sei quem luta por mim, eu sei quem está comigo. Por quê? Porque eu tenho comunhão e eu estou firmado em Deus. Amém. Ah, minha semana foi difícil, pastor. Essa semana foi difícil, mas eu estou firmado em Deus. Eu sei que vai dar certo. Amém. Glória a Deus. A frase que eu mais ouvi do meu pastor, quando eu estava lá chorando, ranhento, no ombro da minha esposa chorando, ele disse assim, vai dar certo. Vai dar certo. Queridos, no final deu certo. Eu morri, também. Só que muitas vezes nós precisamos nos achegar numa comunhão ainda mais profunda com Deus. Ah, Deus, não está fácil. Queridos, como pastores, queridos, nós precisamos nos achegar a Deus todos os dias e dizer, Deus, renova nossas forças. E aí vem aquilo como se fosse um download de energia, sabe? Se sai renovado. A Dália principalmente. Às vezes ela está lá na devocional dela e ela fica de lá do quarto, amor, olha o que Deus falou comigo, chora, olha o que Ele falou, era isso que eu estava buscando. Comunhão. Ele renova, Ele restaura as nossas forças. E Ele manifesta os frutos, nós produzimos frutos. Você conhece aquela pessoa que você olha para ela e diz assim, nossa cara, que pessoa legal, que bom estar junto com essa pessoa. Porque uma pessoa que tem comunhão com Deus. E Ele manifesta esses frutos. Ele é uma pessoa alegre, não é uma pessoa ranzinza, Ele é uma pessoa feliz. Ele é uma pessoa que ama os outros. Ele é uma pessoa que tem domínio próprio. Ele é uma pessoa mansa. Esses são os frutos que nós manifestamos quando nós temos comunhão com Deus. Se nós permanecermos, se nós estamos ligados, se nós estamos conectados com Ele, se nós persistimos, não abandonamos, nós vivemos em Ele. Por isso que santidade, queridos, preste atenção, por isso que santidade e ser cristão não tem a ver com o tempo de igreja, queridos. Não tem nada a ver com o tempo de igreja. Eu conheço pessoas, queridos, que são mais cheias do Espírito Santo, com 2, 3, 5, 1 ano, de comunhão com Deus, do que crente velho, de 20 anos. Porque estar na igreja não significa ter comunhão com Deus. Eita, aleluia. Trabalhar para a igreja não significa fazer para Deus. Glória a Deus. O trabalho não substitui a comunhão. Ah, pastor, sabe, eu limpo a igreja. Teve um tempo que nós limpávamos a igreja, cuidava dos jovens na outra igreja que eu estava. Era no louvor, fazia
E eu dizia assim: olha para mim, Deus, ei, olha o cara aqui, ó, estou fazendo tudo para você. Não fazia nada. O que faltava? A comunhão. Eu fazia tudo na igreja. Eu estava envolvido em tudo. E um dia me bateu uma revolta tão grande. Eu estava fazendo louvor, queridos, parecia um bando de múmia, mas múmia mesmo. Ali assim, ó. Eu tocando e cantando, e eu olhava assim e dizia: eita, esse povo não presta nem para adorar Deus. Que povinho, que não presta para levantar uma mão, abra a boca para cantar. E o coração do jogador lá em cima. Esse povo, e eles. Só que o Espírito Santo veio delicadamente de si e deu alguns tapinhas na cara, falando assim: só desce fogo no altar quando tem sacrifício. Eu não vivia uma vida de comunhão. O que eu ia derramar aqui em cima para o povo lá embaixo? Se como ministros de louvor nós levamos a igreja à adoração. Se eu não levava a igreja à adoração, porque eu não tinha uma vida de comunhão com Deus. Já até confessei meu pecado aquele dia perante a igreja, que eu falsificava minhas devocionais com o pastor Ferdinando. Mas eu era mais louco, me perdoe, já foi alguns anos já me conciliei com Deus e o pastor aqui na frente da igreja. Cristo, eu falsificava a minha comunhão com Deus. Eu colocava no caderninho que eu tinha feito devocional só para o pastor conferir. Eu tinha feito, eu não tinha. Eu anotei todo dia antes da reunião, 15 minutos antes. Então, o tempo de igreja não tem a ver com comunhão com Deus. Cristo, você pode nascer dentro da igreja. Teus pais podem ser criados dentro da igreja. Você nasce na igreja, batizado na igreja. Você conheceu a esposa, casou na igreja. Você morreu e foi velado dentro da igreja. E pode ir para o inferno. Eita! Meu Deus! Porque você não tem comunhão com Deus. E nós precisamos permanecer em Deus. Ser cristão é ter uma comunhão constante com o Pai. E nisso vamos tendo uma transformação no nosso caráter e manifestando os frutos do relacionamento. Ah, pastor, eu sou uma pessoa muito explosiva. Vai ter comunhão com Deus. Eu estava assistindo hoje um podcast do Theo Hayashi. Quando ele começou a orar em línguas, com seus 12, 13 anos, ele chegava para a mãe dele e dizia assim: mãe, eu estou com dor de cabeça. Vai lá no teu quarto e ora em línguas que passa. Mãe, eu machuquei meu dedo. Vai lá no teu quarto e ora em línguas que passa. E ela usava disso com ele. Talvez se você tem alguma dificuldade, talvez se você é uma pessoa explosiva, vai ter comunhão com Deus, vai passar. Talvez se você é uma pessoa infeliz, vai ter comunhão com Deus, vai passar. Nós precisamos ter comunhão com Deus. É na comunhão com Deus que Deus nos dá a direção. Talvez você não saiba para onde ir. Vá para a comunhão, e Deus vai te mostrar para onde você tem que ir. Pastor, eu não sei o que eu faço para mim. Eu já tentei de todas as formas, eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço. Vai para a comunhão, ele vai falar com você. Pastor, mas eu tenho tido comunhão com Deus. Como tem sido a tua comunhão? Tem sido um monólogo ou um diálogo? Monólogo, você chega, fala para Deus até pelos cotovelos. Amém, fecha a Bíblia e vai trabalhar. O que Deus falou para você? Não sei, só eu falei. Comunhão. Queridos, na minha devocional eu chego para Deus de manhã cedo, muitas das vezes. Eu sento, coloco um fundo musical e fico lá. O que eu faço? Nada, fico quieto. Deus fala, algumas vezes, outras não. Nós falamos com Deus quando nós queremos. Você está lavando a louça, você fala com Deus. Você está lavando o carro, você fala com Deus. Todo momento, você pode falar com Deus. Ele fala a hora que Ele quer. Mas nem por isso eu deixo de ter comunhão com Deus. Quantas vezes eu chamo a Dara e falo: olha, Dara, o que
descobrir aqui nesse versículo. Meu Deus, parece que ele sabia das coisas. Isso é ter comunhão, ele nos dá a direção para onde nós vamos. O problema, queridos, é que muitas vezes nós buscamos a confirmação e não a direção de Deus. Sabe qual que é a diferença? Em que você toma a decisão, eu vou para cá. E você ora para que Deus apenas confirme que você tem que ir para cá. Mas você não pediu a direção certa. Esse é o problema. Ao invés de nós buscarmos a direção para onde, nós queremos Deus confirma que é isso. Deus confirma que é isso. Ó os jovens, vou pegar no pé dos jovens agora. Ah, Deus, olha que menino lindo. Olha que menina linda. É ele, Deus. Tem que ser ele. Confirma para mim que é ele, Deus. Tem que ser ele. Ai, Deus, olha, é do meu jeitinho, é como eu quero. Só confirma para mim, Deus. Quando eu estava oração, eu dizia, Deus, quem é que o Senhor quer para mim? Acalma o meu coração, Deus. Ei, jovem, dá uma seguradinha. Aleluia. Busca em Deus. Busca em Deus, jovem. E eu falo isso porque eu tenho 3 meninos. Misericórdia, olha para mim. A Daila falou um dia, Tiago, nós precisamos orar para que Deus prepare o marido das meninas, prepare elas. Orar para que Deus prepare eu preciso estar preparado. Eu preciso estar com o coração em paz. Mas deixa eu falar para vocês, jovens, adolescentes, busquem em Deus aquilo que vocês querem viver. E tem mais uma. Pode colocar como você quer. Deus, eu quero um marido assim. Assim, assim, assim. Eu quero uma esposa assim, assim, assim. Cris, eu orava por uma esposa que soubesse cozinhar, que fosse carinhosa. E eu tinha minha lista lá. Toda a minha lista. E eu não estava casado. Nós namoramos durante alguns anos e a gente se separou. No tempo de namoro, ficamos 8 meses separados. E nesse tempo eu nunca orei por ela. E eu já estava com a minha cabeça meio virada. Não estava, vivia na igreja. Já não vivia dentro da igreja, mas longe de Deus. Então nesse tempo eu não estava muito aí para a igreja. Mas ainda assim eu deitava na minha cama e eu orava e dizia, Deus, me manda uma esposa, sim, assim, eu nunca orei, me manda a Thalia de volta. Eu nunca orei por ela, né? Falava, Deus, eu quero uma esposa assim, assim, assim. Até que uma noite, queridos, num sonho, eita, que noite é essa? Deus me deu um sonho. Dessa bênção chegando vestida de noiva e uma mão segurava ela. Eu não vi quem segurava, eu apenas vi a mão segurando. Eu entendi que era Deus segurando ela pela mão e me entregava. Foi essa aqui do esposo. Aí eu liguei para Gato no outro dia. Falei, Gato, né? Deus entregou você a mim. Vamos lá. Mas nós precisamos ter comunhão. E é nessa comunhão, jovens, que vocês podem ter aquilo que vocês desejam. Vocês podem orar por um marido ou por uma esposa, como vocês querem. Como vocês desejam. Eu queria sim, Deus vai. Mas tenham comunhão, tenham paciência, tenham direção. Não busquem a confirmação de Deus. Ah, Deus, eu vou lá no mundo buscar um jovem, eu vou trazer ele para a igreja. Você já se corrompeu. Esse pensamento não é sério. Fechamos parede, jovens, vocês passaram. Como igreja, queridos, nós precisamos ter comunhão com Deus para saber para onde nós vamos. Nós temos buscado, como pastores, Deus, para onde nós vamos como igreja? Na comunhão nós temos buscado Deus, para onde que nós vamos? Quais são as estratégias para chamar? Porque o natural é o quê? É o querer trazer as coisas que funcionavam em vídeo ou que funcionavam na outra igreja onde eu estava, para cá, para fazer funcionar aqui. A grande questão é que o que Deus quer para cá, não tem a ver com nada. E a minha oração é para que nós possamos ser uma igreja eficiente. Aliás, uma igreja eficaz. Deixa eu me achar.
Precisamos ter uma igreja eficaz, não uma igreja eficiente. Qual que é a diferença? Uma igreja eficaz, um exemplo, uma pessoa com um processo eficaz, ela quer alcançar um objetivo, independente do método que ela usa para isso. Então uma pessoa vai evangelizar, precisa evangelizar lá na África. Ela vai para a África, com os custos, vai para a África, chega lá e evangeliza. Ela alcançou pessoas. Ela foi uma pessoa eficaz. Mas ela não viu os gastos, não viu como precisou ser feito. Agora uma pessoa eficiente. Uma pessoa que alcança o objetivo com o menor gasto possível de tempo, esforço ou recursos. Alguém que vai evangelizar lá, ele calcula melhor as rotas, o quanto ele vai gastar, como ele vai fazer para que ele chegue lá e alcance pessoas com o melhor gasto de tempo e energia. Então, como igreja, nós precisamos ser uma igreja eficiente. Por quê? Porque se nós buscamos em Deus, Deus diz é para cá. Nós vamos poupar tempo, energia, dinheiro, esforço, se nós vamos para cá, porque Deus mostrou ir para cá. Se nós queremos ser eficientes, nós vamos atirar para todos os lados. E nós não canalizamos as nossas forças. Nós precisamos ser uma igreja eficiente. E nós vamos saber isso na comunhão com Deus. É na comunhão com Deus que nós verdadeiramente conhecemos quem Deus é. Nós conhecemos quem Deus verdadeiramente é na comunhão. Porque muitos conhecem a Deus de ouvir falar, mas não na intimidade com Deus, não na comunhão. Lembra lá no caminho de Emaús? Estavam indo dois dos discípulos que andavam com Jesus, estavam indo lá para Emaús. Queridos, esse trajeto dava aproximadamente 11 quilômetros andando. Só de imaginar me deu as pernas. 11 quilômetros andando. Então, nesses 11 quilômetros, imagina o quanto não deu para eles conversarem. E eles estão andando e Jesus chega com eles e eles vão conversando. Você não sabe o que aconteceu? Morreu Jesus, nós achávamos que o cara ia vir para libertar nós, o cara morreu. Era para ressuscitar, não ressuscitou. E eles conversando com o próprio Jesus. Nossa, você não está sabendo disso? O que aconteceu? Andaram 11 quilômetros conversando. Quando eles chegaram, Jesus fez o que ia passar, você já conhece a história, ele falou, não, que nós você vai na mesa, na comunhão, no partir do pão. Os olhos deles se abriram e eles conheceram que era Jesus. É na comunhão que nós conhecemos quem é Jesus. Eu li um livro sobre caçadores de Deus. E ele faz uma analogia a uma caçada de javali. E ele buscava, ele queria ter um encontro com Deus. Ele falou assim, é diferente quando você está caçando um javali, você pode deixar o rastro, você pode ver os sinais, pode ver o cheiro. Mas é diferente quando você encontra. Você ouvir falar de Deus é uma coisa, mas a comunhão te revela um Deus que você não conhece. A comunhão te traz a essência, um Deus que você não conhece. E talvez a forma que Deus se revela a você é totalmente a forma que Deus, diferente da forma que Deus se revela ao outro. E aí nós queremos ter experiências com Deus, nós não queremos ter a comunhão com Deus. Nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos o Deus da bênção, porque nós precisamos ter comunhão. Eu já pensei durante muito tempo sobre isso. Se Deus é um Deus todo-poderoso, fez tudo. Nós já vimos lá em Gênesis 1, fez tudo. Deus não podia fazer tudo na terra, queridos? Deus não podia fazer tudo sozinho? Por que Ele precisa de nós? Deus, assim Ele resolvia todos os problemas da terra, estava tudo solucionado. Por que Ele precisa de nós? Para ter comunhão. Sempre quando eu estou fazendo alguma coisa lá em casa, ou eu gosto de fazer casinha para os cachorros, casinha para os meus passarinhos, isso, aquilo, sempre que eu estou fazendo lá, a Júlia, minha filha do meio, está ajudando bastante. Eu seguro a trema, ela tira a medida, eu encaixo uma coisa, ela desencaixa, mas ela quer estar me ajudando. Júlia, me alcança uma coisa, ela está lá brincando lá longe com as minhas ferramentas que eu precisava. Sozinho, eu faria muito mais rápido. Sozinho
ficaria talvez melhor. Mas a comunhão de estar com ela ali junto, muitas vezes atrapalhando, é melhor do que fazer sozinho. A comunhão de estar com ela, xaropeando ali do lado, cuidando para não martelar no dedinho dela, é melhor do que sozinho. Então Deus pode fazer tudo sozinho? Pode, mas Ele quer estar com você para quê? Para ter comunhão com você. Ele quer ter comunhão com você. A outra comunhão, queridos, comunhão horizontal, comunhão com meus irmãos. Aí nós vamos entrar no assunto bem legal. Acompanhe comigo. Atos 2, 42 ao 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia Cristo. E preservando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam de si salvar. Queridos, como o corpo de Cristo, nós precisamos viver em constante comunhão. Vocês vão ver que nós vamos pegar talvez mais essa parte da comunhão. Deus tem me incomodado de uma certa forma de que nós precisamos restaurar essa comunhão com Deus, mas com os irmãos. A Bela fez semana passada, retrasada, o café das mulheres, com a intenção do quê? Da comunhão. Das mulheres estarem em comunhão. E nós, como igreja, queridos, nós precisamos andar em comunhão. Como está o título da mensagem, uma igreja em comunhão. Ser igreja, queridos, em comunhão vai muito além de você vir aqui no culto. Às vezes até a gente chega um pouquinho atrasado, senta, termina o louvor, levanta algumas coisas e vou rapidinho antes que alguém venha falar comigo. Queridos, mas é verdade. Onde talvez nós achamos que nós fizemos a nossa obrigação da semana, a nossa obrigação de crente da semana, vir no culto, dei meu dízimo, a obrigação da semana está paga. Onde nós não temos comunhão com a nossa irmã, onde nós não temos relacionamento. Você viu que eu falo? Cris, vai lá, abraça, 2, 3, chega lá, vai do lado do um que está ali, conversa, como é que foi essa semana? Eu sei que você tem que trabalhar amanhã, eu sei que você tem isso, mas nós precisamos estar em comunhão. Nós somos um só corpo. Se imagina o nosso corpo, cada um fazer o que queria, queridos. A mão para um lado, o pé para o outro. Eles precisam viver em comunhão, para que o corpo vá bem. Como tem estado a tua comunhão dentro da igreja? Você tem vivido em unidade com seus irmãos na fé? Lá no versículo 42, ele destaca alguns pilares, queridos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não se trata apenas de estar juntos, queridos, mas de compartilhar a vida, estarmos juntos. O que os apóstolos compartilhavam? A salvação. Um homem, Jesus, que veio, pisou na terra, morreu por nós, e nós somos salvos através do sacrifício dele na cruz. Essa era a doutrina dos apóstolos, onde eles estavam juntos, compartilhando disso. Nós cremos nisso. É nesse Jesus que nós cremos. É com esse Jesus que nós queremos estar na glória. É para cá que nós vamos, é com Jesus. Eles perseveravam nessa doutrina. Eles se amavam como irmãos.
17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso que nós fazemos os nossos grupos familiares, queridos, para nós termos comunhão, compartilharmos da palavra. Nós não falamos aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós achamos, nós falamos aquilo que a palavra diz. E é nisso que nós precisamos perseverar. Assim como eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nós precisamos perseverar na palavra de Deus. Segundo ponto, no versículo 42, na comunhão verdadeira. Olha o que Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. A comunhão verdadeira. Sabe o que nos impede, queridos, de ter uma comunhão verdadeira com os irmãos? O julgamento, o orgulho, soberba. Nós nos achamos melhores que os outros. Cristo, aquilo que eu falei, eu nem ia falar aqui no louvor, eu não sei por que veio aqui. Mas sabe, isso me gera uma revolta tão grande. Uma pessoa chegou para mim uma vez assim e falou: ai, gente, mas não vai aqui, né? Nós somos uma igreja em comunhão. Uma pessoa chegou assim e falou para mim assim: nada a ver esse irmão ficar gritando. Por que ficar gritando na hora da palavra? Por que na hora do louvor? Não precisa isso. Isso que a gente não sabe de onde Deus tirou ele, queridos. O cara podia estar no mundo de drogas, perdido em depressão, em vícios, alcoolismo. Deus foi lá e resgatou ele. O cara está na presença de Deus, ele está explodindo de alegria, falou: Deus me salvou, Deus me restaurou. O que eu tenho para dar, eu quero gritar, eu quero falar. Aí vem a bênção do irmão, diz: não precisa disso. Por quê? Porque o cara foi criado num berço cristão e ele se acha um semideus. E nós acabamos julgando as pessoas e nos colocando melhor das outras pessoas. Nós nos comportamos, queridos, como verdadeiros orgulhosos, verdadeiros religiosos. Religiosos. Ao invés de nós estarmos em comunhão, nós ficamos julgando. A comunhão com pessoas nos leva a um processo de cura. Ah, pastor, eu me machuquei dentro da igreja. A maior causa hoje de pessoas desviadas são pessoas que se feriram dentro da igreja. Pessoas que se machucaram dentro da igreja. E pessoas vão se machucar. Nem todo mundo vai te agradar e você não vai agradar todo mundo. Em algum momento você vai se machucar, em algum momento você vai se ferir. Só que é na comunhão com pessoas onde você vai ser levado a um processo de cura, de restauração. O problema é que quando nós nos machucamos, nos ferimos, nós nos fechamos. E nós não queremos mais ter relacionamentos com pessoas. Com medo de quê? De que eu possa ser machucado de novo. Então eu acabo entrando numa bolha de assim: eu não vou me relacionar mais com pessoas, eu não quero ter mais comunhão, porque eu vou me machucar. Só que é no processo da comunhão que nós somos curados. Nós somos transformados, curados e restaurados no processo da comunhão. Olha o que Filipenses 2, 3 e 4 diz: nada passai por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí pega. Mas, pastor, eu sou um pouco mais estudado, né? Eu sou pastor. Eu sou melhor que todo mundo. Eu sou do louvor, eu sou melhor que todo mundo. Mentira. Isso é uma mentira, onde pessoas buscam status em serem
ordenados a pastores, ordenados a profetas, a apóstolos, achando que isso é um título. Mentiram para você. Mentira. É serviço, queridos. É serviço. Ah, porque eu sou pastor e... grandes coisas. Meu Deus. Grandes coisas, queridos. Em que nós buscamos esse status para quê? Para que nós possamos estar à frente, acima das pessoas. Eu sou mais que vocês. Coitado de quem está na recepção, sou mais que eles ainda. Nós precisamos considerar os outros a mais que nós. Aleluia. Isso que nos impede de ter uma comunhão verdadeira, um relacionamento íntimo com Deus e com nossos irmãos. Você se achar um soberbo, se achar um cara. Versículo 4: não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, o resto que se vira. O que Paulo está dizendo na carta aos Filipenses? Não se considere superior aos outros. Você sempre vai ser abençoado com o outro. Ele sempre vai ter uma palavra que vai te abençoar, que vai ministrar a sua vida, e você se acha melhor que o outro. Ei, não fique se preocupando com o que é teu. Se preocupa com o irmão também. Nossa, eu vi que o fulano hoje estava lá meio triste, mas o problema é dele. A vida é dele. Eu já tenho problema demais com a minha vida. Ó, meu irmão, vi que você está triste. Posso orar com você? Posso te dar um abraço? Quantas vezes você está dentro da igreja e você sentiu vontade de abraçar alguém, irmão? Nossa, eu senti uma vontade de abraçar. Aí você pensa assim, não vou. Às vezes Deus está ministrando a vida da pessoa e ela está ali olhando e falando, Deus, eu preciso ser abraçada pelo Senhor. E aí você está sendo uma ferramenta de Deus para abraçar esse irmão. Mas eu nem conheço a pessoa, mas é aí que você não conhece. Relacionamento com Deus e com pessoas, queridos. Se a pessoa não pensa como eu, não age como eu evito a comunhão. Ah, não. E não pensa do jeito que eu penso, não é para esse lado, então prefiro evitar, não quero ter comunhão. Ou nós achamos muito santos demais para as pessoas. Eu tenho uma vida devocional, de jejum, de oração com Deus, eu não vou andar com quem não tem. Eu sou mais santo que ele. Queridos, olha os 12 que andavam com Jesus, queridos. Passa uma peneira de andar quando Jesus chamou, um pior que o outro. E eles estavam juntos, em comunhão. Na comunhão eles foram transformados. E aí nós pensamos assim, mas se ele não pensa como eu penso, eu não vou estar junto. Quantas vezes você olhou para uma pessoa? Eu muitas vezes. Eu olhava para a pessoa assim, antes de conhecer, e dizia, mas que pessoa metida, que pessoa arrogante. Nada a ver com a pessoa. Mas muitas vezes na comunhão e na conversa eu olhava e dizia, cara, que pessoa legal. Por que eu não conversei antes? Que pessoa bacana. Que pessoa agradável. Não é aquilo que apresentava ser, aquilo que parecia ser. A comunhão. Nós precisamos ter comunhão. Mais um dos pilares, o partir do pão. Lá em Atos 2,46 diz assim, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Queridos, essa arte que nós fizemos, você aceita uma xícara de café? É para quê? Para você ter comunhão de mesa com os irmãos. Para você estar junto. Quantas vezes, quantas experiências nós tivemos na mesa com pessoas em que nós somos ministrados pela comunhão. No partir do pão, estar junto, comendo. Que coisa boa é comer, não é?
Dá para ver, né? Eu gosto de comer. E ainda mais estar junto com pessoas. Quando eu construí minha casa, eu trabalhava durante o dia até as 5 horas da tarde, chegava em casa, eu tomava um café, eu pendurava uma lâmpada assim na ponta de uma riba, no meio assim, e eu ia construir minha casa. Então eu fiz minha casa das 5 da tarde até as 11, meia-noite. Todos os dias eu ia mexer. E muitas das vezes, queridos, eu estava lá no escuro, só com aquela lâmpadazinha pendurada, olhava para a terra, tudo no chão mexido, e eu dizia assim: Deus, eu quero uma sala grande, para que eu possa encher de pessoas do grupo familiar. Queridos, e eu olhava para aquela terra, eu via as cadeiras, e eu via pessoas sentadas. Falava: Deus, é aqui que eu quero me alegar com pessoas. Eu quero fazer uma cozinha grande para que eu possa trazer muitas pessoas para comer lá em casa. Queridos, lá em casa vive cheio de gente. Por estar em comunhão. Então não é um simples banner, você aceita uma xícara de café. É para quê? Para que nós tenhamos uma cultura de comunhão. Talvez você olhe para as pessoas que estão aqui do teu lado e você pensa: tá tudo certo. Quando você senta na mesa e a pessoa começa a abrir o testemunho de vida dela, você diz assim: nossa, como você superou tudo isso? Uau, que legal o que Deus fez na tua vida. Fui ministrado nisso. É na comunhão. Leve pessoas e tenha um relacionamento de mesa e se assente em novas mesas. Presta atenção, queridos, tem pessoas que não abrem as suas casas para ter comunhão, porque servem as estruturas. Presta atenção. Tem pessoas que servem a estrutura da casa, em que são ligadas na casa, que eu não posso trazer pessoas que vão sujar o meu chão. Misericórdia. Misericórdia. A estrutura é feita para nos servir. A casa é feita para nos servir. Eu esqueci de colocar na oração, quando eu estava orando por uma esposa, um fato de que ela não ficasse lavando louça de noite, até muito tarde. Eu esqueci desse tópico na oração, sabe? E aí sempre quando nós jantávamos e tal, eu organizava tudo, eu ia sentar no sofá e eu falava assim: e aí, vem sentar do meu lado, vamos estar junto. Não, tem que lavar a casa, porque a casa tem que estar um brinco, porque a casa tem que estar limpa. Queridos, isso pegou nas pequenas. O dia que a Dada foi para o encontro face a face, eu fui no banheiro, saí do banheiro, quando eu saí do banheiro, eu estava aqui na frente da porta do banheiro. Pode baixar a tampa do vaso, pode limpar isso. Misericórdia. Eu falei: eu não acredito, achei que os 3 dias ia ficar de boa. Só que o que aconteceu? Eu falei para ela: deixa a louça, amanhã vai estar a louça do mesmo jeito na pia, amanhã você lava. Vem aqui, tem comunhão, sentar no sofá. Esqueça um pouco de servir a estrutura. Ah, porque eu preciso passar pano, que tem que estar limpo, porque... Queridos, eu conheço pessoas que você está andando na casa e estão vindo varrendo atrás. Misericórdia, irmão. Falando aí. Misericórdia. Será que tem? Não sei. Misericórdia. A estrutura é feita para nos servir. E nós evitamos de ter comunhão com pessoas, porque vai vir criança e vai desarrumar os brinquedos. Porra. Eu deixo de desfrutar da comunhão, porque eu quero servir a estrutura. Ah, pastor, eu não gosto de vir bagunçar minha casa. Não, irmão. Vai ter comunhão com as pessoas, depois se organiza. A neura da limpeza. Mas, nossa, tá uma bênção isso. De verdade, esse é o testemunho que eu vou dar agora. Tá uma bênção. Famílias, tenham tempo de mesa. E deixa eu falar uma coisa, é principalmente para os homens. Principalmente para os homens. Eu tinha muito isso, de chegar no hora do almoço, fazer meu prato, sentar no sofá, assistir jogo aberto. Assistir o que estava dando no futebol. Mas nós precisamos ter tempo de comunhão em família. Aleluia. A hora da refeição, vamos sentar e vamos comer. Aleluia. Ah, pai, mas eu não quero comer. Então senta e fica aqui. É isso. Senta e fica aqui, vamos conversar.
Aleluia, E Senhor. é conversar, não vai brigar, porque às vezes nós vemos estão brigando, vamos parar, volta, tudo. Comunhão na mesa. É comunhão com seus filhos. Homens, tenham comunhão com seus filhos. Mulheres, tenham comunhão com seus filhos. Queridos, meu pai não foi um pai presente. Sempre nos deu tudo. Nunca foi um pai presente. Saía às 6 da manhã e voltava às 11 da noite. Eu via ele no domingo, das 8 ao meio-dia, que é onde eu subia com ele para o trabalho, porque quando eu voltasse eu pudesse pegar o carro para me aprender a dirigir. Então no domingo eu voltava cedo para ir junto com ele, era a hora que eu via ele. Não tinha comunhão. Nunca joguei uma bola com meu pai, nunca tive um tempo junto com ele, de comunhão. Meu pai passou por um processo de restauração. Meu pai foi transformado. Amém. Ele realmente se converteu. Glória a Deus. E ele chegou um dia, ele chamou eu, meu irmão, minha irmã, e falou assim: eu quero pedir perdão para vocês, pelo tempo de comunhão que eu não tive, pelo tempo que eu não tive junto com vocês. E eu quero que vocês me perdoem, por eu não estar junto com vocês. Queridos, um dia eu passei lá em casa, na janela, ele estava na janela ensinando minhas meninas a enxugar a louça, conversando com elas. Queridos, para meu pai, ele chegou esses dias e ele falou para elas assim: viu, eu deixei sorvete pago para vocês na sorveteria. Eu falei: Deus, o Senhor existe mesmo. Hoje ele tem comunhão. Então, homens, tenham comunhão. Esqueça essa ideia de que eu vou trabalhar para dar mais, porque não é isso que eles precisam. Precisam também, mas não é isso. Aleluia. Quando eles estiverem com 30 anos, eles não vão lembrar e dizer assim: nossa, meu pai me deu um tênis de marca. Eles não vão lembrar a marca do tênis, eles não vão lembrar agora, eles vão lembrar assim: nossa, eu passei junto com meu pai, jogando bola. No dia, no domingo à tarde, 4h30 da tarde. Aí eles vão lembrar. É na comunhão. É na comunhão. Ah, pastor, mas eu preciso trabalhar para dar uma vida melhor aí. Você está mentindo para você mesmo, que você se realiza no seu trabalho. É comunhão com os teus filhos. É comunhão com a tua esposa. Vai lá, meu irmão, pega a gata e sai do nosso aí. Pega, Jesus, pega. Quantas vezes eu pego a Dara no começo, foi difícil, mas foi difícil mesmo. Eu saía com ela, ó, vamos jantar? Mas as meninas, coitadinhas delas, não vão vir comer com nós. Nossa, que dó das meninas. Comunhão, vamos estar juntos. Elas têm o delas, compramos tudo do bom e do melhor. Vamos estar juntos, vamos tomar um açaí. Aí nós falamos para as meninas: eu com a mãe estou muito tomar um açaí. Vocês vão para outra agora? Não, eu não. É na comunhão. Só que aí nós pensamos em nós, no que é melhor para mim, no que eu gosto de fazer, no que eu me realizo fazer, e nós não temos a comunhão. Isso precisa ser restaurado no nosso meio. Amém. Glória a Deus. A comunhão com Deus, a comunhão com a igreja e a comunhão nas famílias. Tempo de mesa. Pastor, eu não tenho mesa lá em casa. Me procura no final do culto, isso. Me procura no final do culto. Ainda essa semana nós colocamos uma mesa no total. Aleluia. Glória a Deus. Mas é verdade, eu já ouvi relatos de famílias que não tinham uma mesa na casa. Não é desculpa, eu entendo que eles não tinham condições de ter uma mesa. Eles diziam assim: nós não temos tempo de mesa porque não temos uma mesa. Na mesma semana eles estavam com a mesa na casa deles. Mandaram foto deles tendo comunhão na mesa. É muito importante esse tempo de comunhão, queridos. Amém. Glória a Deus. A limpeza vem depois, dá um jeito. Eu nem sei porque eu estou falando assim. Deixa pra lá. Aleluia. Mas é verdade, queridos. É na comunhão que nós somos curados. É na comunhão que nós somos restaurados. Talvez você esteja pensando assim: para mim é mais difícil, porque você não teve essa cultura lá atrás. Você não teve essa cultura com os seus pais, você não teve essa cultura com os seus irmãos, e você diz assim: para mim é mais difícil. Mas deixa eu te dizer, não é impossível. Impossível não é. Seja intencional, sempre lá na mesa, nem que você fique meia hora só olhando ali.
Meia horinha. A grama vai crescer do mesmo jeito se você cortar meia hora antes ou meia hora depois. Eles querem ver quando eu gosto, quando está dando uma chuvinha, não precisa nem ser forte muito. Eu já fecho a janela e já chamo todo mundo para sentar no sofá. Vou no mercado, comprar salgadinhos, eu já tenho tempo junto. Eu já durmo, mas estamos ali. Estamos caminhando, estamos juntos. Eu sei como é que é. Cristo, nós precisamos restaurar a comunhão no nosso meio. Nós precisamos ter a comunhão restaurada. Cristo, o avivamento começa quando nós temos famílias restauradas. Amém, glória a Deus. Quando nós temos homens e mulheres que estão juntos, casais juntos, os filhos juntos. No começo eles não vão gostar muito, eles querem estar no sofá, sentado, mas vamos lá, tá junto. Comunhão, queridos, não é só conversa, mas também é conversa. Entendeu? Não é só conversa, mas é conversa. Muitas vezes comunhão, como eu falei, é só estar sentado com ela. Não precisa ir falar. E olha que mulher fala. É só lá em casa. Não é. Viu? Senta aqui. Só fica. Só vamos estar juntos. A comunhão de estar juntos. Não precisa conversar. Mas muitas vezes também a gente precisa, o homem lá, conversar. Principalmente de noite, na hora de dormir, onde elas gostam de falar. Eu sei que vou escutar de manhã de casa. Mas é conversar, queridos. É emprestar o ouvido e ficar às vezes sem falar nada. Quieto ouvindo. Isso é comunhão. Comunhão falando e comunhão sem falar. Muitos casamentos vão por água abaixo que não tem a comunhão, queridos. Não tem a conversa. Vou contar uma história rapidinho aqui. Tinha um aniversário de bodas de ouro. Um casal, velhos. Bodas de ouro, 50 anos, né? 50 anos de casal. Estavam lá comemorando, os velhinhos e tal. Aí chegaram para a senhora, para a velhinha, e falaram assim, né? Para a senhora, o que foi mais difícil nesses 50 anos de casado? Ela falou, olha, para mim o mais difícil nesses 50 anos de casado foi dar aquela bundinha do pão, sabe? Primeira parte do pão, aquela bundinha do pão, foi eu ter que dar para ele. Eu gosto tanto daquela parte, mas por amar ele eu dou para ele. Então para mim o mais difícil nesses 50 anos foi dar essa bundinha do pão e dar ele comigo. Aí foram perguntar para ele, e para o senhor o que foi mais difícil nesses 50 anos? Para mim o mais difícil desses 50 anos foi comer a bundinha do pão. Mas porque ela me dá o pão. Queridos, é simples, mas olha o tamanho do problema. 50 anos fazendo uma coisa que não gosta, por quê? Comunhão. Na comunhão ela ia saber que eu não gosto, na comunhão eu ia falar para ela que eu não gosto. Está entendendo que uma comunhão muda tudo? Para terminar, queridos, na oração. A comunhão da igreja primitiva era fortalecida pela oração constante. Tiago 5,16. Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo corre muito em seus defeitos. Ore pelos seus irmãos, interceda pelos seus irmãos. Venha no domingo, depois de 6 aqui na igreja, orar pelos seus irmãos, orar pela igreja. Uma igreja em unidade, uma igreja em comunhão. Venha na quarta-feira orar pelos seus irmãos, orar pela sua vida, mas também pelos seus irmãos. Queridos, o mais interessante, deixa eu voltar ali, lá em Atos, deixa eu te montar, no versículo 47, Atos 2,47, diz assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Preste atenção. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que havia de salvar. Se nós queremos crescer como igreja, nós precisamos ter comunhão. Na oração, na comunhão, no partir do pão, quando nós como igreja estamos em comunhão,
Quem manda pessoas para cá é Deus, queridos. Quem acrescenta pessoas à igreja, quando nós crescemos, é por quê? Porque nós estamos em comunhão. Que nós possamos ter essa comunhão como igreja, com Deus e como família. Amém?